Pronto, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Agora sim, com a conexão funcionando melhor. Tive que trocar aqui o roteador. E hoje nós vamos falar sobre um trabalho super bacana que está sendo desenvolvido em São Paulo, que é com a doutora Eliana Meadaira, que está com um modelo de gestão diferenciado para consultórios e clínicas, que é o sistema de coworking. E nós vamos ouvi-la hoje na nossa live especial, esse caso de sucesso da doutora Eliana, não é mesmo? Então, esperando o pessoal chegar, de toda forma eu já vou colocá-la. Tá? Deixa eu chamar a doutora Eliana. Vamos lá, esperando conectar. Doutora Eliana? Gente, o Instagram tá um problema esses dias, sabe? Esse monte de gente fazendo live. Vamos ver se a gente consegue chamar a doutora Eliana. Enquanto ela não conecta, ela tem um modelo, gente, de coworking na área da saúde muito interessante, que serve tanto para... O caso dela é de dentistas, mas serve também para médicos, né? E é super interessante. Deixa eu tentar te chamar aqui de novo, Eliana. Só um momentinho. Vamos ver se a gente consegue a conexão. Agora sim! Certo. Seja muito bem-vinda, doutora Eliana Meadaira. A doutora Eliana... Obrigada pelo convite. Não, que é isso, eu que agradeço, é uma honra. Gente, a doutora Eliana, ela possui, ela é proprietária da Portal do Sorriso, né, com 2 unidades em São Paulo, de extremo sucesso, com um conceito todo diferenciado, trabalhando a gestão de consultórios e clínicas aqui de uma maneira super inovadora. E vamos bater um papo sobre isso, né, Eliana? Nós vamos interagindo aqui. Quero que o público que está assistindo aqui ao vivo pergunte o que quiser. É um tema diferente e com vários desafios pela frente. Então, vamos conversar e participem, tá, gente? Então, Eliana, conte um pouquinho aí sobre você, sobre a história da Portal do Sorriso, sobre essa ideia. Vamos lá. Eu sou dentista, me formei há 20 anos, aqui na USP, em São Paulo. Comecei, como a maioria dos dentistas, abrindo um consultório pequenininho, atendendo convênio, né, sozinha, numa sala, num prédio comercial, sem poder fazer propaganda, né, para a rua. E aí, quando eu estava quase desistindo da profissão, querendo largar tudo, meu irmão começou a me ajudar. Começou a divulgar a clínica na época, mas a gente tem 20 anos formado, mas foi há 16 anos atrás. Ele resolveu fazer um site, na época não tinha dentista com site, não existia isso, e eu também não acreditava, vou ser bem sincera, não acreditava que um site, algum paciente ia procurar dentista, né, porque viu um site, enfim, ele criou a página, eu falei assim, olha, você faz o que você quiser, o que eu quero é atender paciente. Aí ele fez o site e a gente simplesmente virou a clínica. A gente saiu de uma sala pequenininha atendendo convênio, né? Aí aumentou para 3 salas e daí depois de uns 2 anos a gente abriu mais outra clínica com 4 salas e virou assim, saiu do convênio para particular e foi crescendo, né? E crescendo da forma que eu queria, porque eu não queria crescer no modelo de clínica popular atendendo, sabe, volume, qualquer coisa, de qualquer jeito. Não, eu queria atender do jeito que receber os pacientes, do jeito que eu pudesse receber os meus parentes no meu consultório. Então, tudo era com qualidade, né, seguindo tudo biossegurança, tendo os colegas comigo, especialistas. Então, eu queria crescer com qualidade. E aí foi que deu super certo, né, inicialmente com a campanha de Google aí, que fez crescer.
E aí, mais recentemente, tem uns 4 anos aí que a gente já está aqui, eu estava pensando em mudar o modelo. Porque, como é que eu era antes? Como a maioria dos dentistas. Tinha uma clínica, aí chamava o dentista, um amigo lá para atender, né? Vem aqui, te paga uma comissão. E aí, aquelas negociações, né, Tobias? Comissão ali que você faz para amigo, né? Mas que para o negócio não é bom. Então, eu comecei a chamar os colegas, né, para vir atender, tal, aí vinha, repassava o valor da comissão para eles, mas assim, sem contrato nenhum, só pela confiança do colega que estudou junto, alguma coisa. E eu fui cada vez mais saindo da parte do atendimento. Já tem alguns anos aí que eu não atendo mais, fico só na parte de gestão. Só que essa mudança foi bem gradual. Só que chegou aí 4 anos atrás, falei, poxa, eu já não estava atendendo mais nenhum paciente, eu estava simplesmente dedicada à gestão. Falei, poxa, não tem mais sentido eu ser uma clínica tradicional. Né? Tenho a minha marca, tá, o Portal do Sorriso, mas eu não sou mais dentista, né? Eu não sou clínico, não tem por que eu ter uma clínica como os modelos normais. E aí deu uma louca em mim e falei assim, não, eu quero mudar isso, eu quero ser, no papel, o que eu sou na realidade, que eu faço a gestão do meu espaço, né? Eu tenho os dentistas, eu tenho as minhas funcionárias, eu cuido da alocação do espaço, eu loco o espaço, então assim, eu faço a gestão do marketing, capto, então, a parte da responsabilidade da captação dos pacientes é minha, assim, eu queria ter isso, separar atividades da atividade do atendimento, né, de responsabilidade civil pelo atendimento, isso que eu falei, isso aí não tem mais sentido, eu pegar essa responsabilidade para mim, sendo que eu não atendo mais, né, eu sou responsável técnica da clínica, né, mas eu não atendo, né, sou responsável técnica do espaço. Então, olha que interessante, hein, gente, começou com uma maciça maioria dos profissionais da saúde, abrindo o seu espaço pequeno, trabalhando com convênios, e foi crescendo. Né? Eu tenho vários clientes meus que estão nessa situação, um consultório pequenininho e muito convênio. E com o tempo a gente vai descobrindo que existem outras ferramentas, existem outras formas de lidar com o negócio. E a grande sacada aqui da doutora Eliana foi mudar o mindset, mudar a forma de pensar para uma gestão de clínicas na qual, né, como a Eliana falou, colocar no papel a forma de trabalho dela. A Eliana é uma profissional diferenciada no sentido de que saiu do mocho, né? A gente fala que é quando larga o mocho. Então, hoje, a Eliana é uma empresária que também é dentista, né? Doutora Eliana. E é um desafio. E a gente acompanha a Portal do Sorriso e a forma da Eliana pensar. Eu gosto de ir para São Paulo e tentar encontrar com a Eliana, né, Eliana? Outro dia eu fiz isso, né? Fui lá te ver. Porque a forma da Eliana pensar, gente, é uma forma mais evoluída. De entender que o negócio dela pode ser configurado em um modelo de gestão na qual a responsabilidade clínica é do dentista e a da gestão da unidade, a captação de clientes, como lidar com recepcionistas, os processos, é com a Eliana. E aí, Eliana, quando você entendeu essa virada de mindset, quando você entendeu que deveria deixar de ficar gerenciando o caso clínico e gerenciar mais o negócio, como que veio essa ideia do coworking? Né? Explica primeiro para o pessoal o que é esse modelo de coworking. Algumas pessoas devem conhecer, outras não. O que é o coworking e como que você conseguiu adaptar o modelo de coworking, que é visado muito mais assim para advogados, assim, para pessoas que trabalham em escritório. Como você adaptou isso para a área da saúde? Eu acho isso fantástico. Eu coloco esse nome de coworking para que fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Que é locação de espaço, né? Só que diferente do que tem hoje, né? De coworking de escritórios, que a pessoa vai lá e paga uma hora, né? Reserva lá 4 horinhas e usa durante o mês.
eu mudei um pouco esse modelo. Eu chamo de coworking porque é sim uma alocação de espaço baseada em comissão, então eu inverti a relação ali, né, minha com o parceiro dentista, mas não é eu falo, não é um coworking que a pessoa vai lá, bate a porta e vem, quero alocar seu espaço. Não é porque, assim. Porque o coworking natural, como que é? São espaços, geralmente em grandes cidades, mas as pequenas cidades começam a ter, na qual, por exemplo, você quer uma salinha de reunião. Então, você vai nessa empresa e loca a sala de reunião. E aí existem pacotes. Existe você usar só a salinha de reunião, faz uma reunião, acabou, vai embora. Existe aqueles que você contrata um serviço de empresa. Você pode registrar o seu CNPJ lá, você pode destinar um número telefônico para ser atendido lá, você pode contratar o serviço de secretária lá e você separar isso. Então, por exemplo, se você é um advogado, o advogado trabalha lá na casa dele, no home office, tranquilo, só que ele quer uma coisa mais profissional na hora de reunir com o cliente, na hora de uma secretária para cuidar da agenda dele. Então, ele fica trabalhando de home office e contrata um coworking para fazer essa administração, né? Então, estou colocando o conceito do coworking mais enraizado aqui para o pessoal entender. E aí, a Eliana quis pegar este modelo e entender que também cabe para dentista ou para a área da saúde, né? Você é dentista, está implementando na odontologia, mas cabe perfeitamente na medicina, né? Então, essa migração, como que foi seu raciocínio? Cortou um pouquinho, Tobias. Como que foi esse raciocínio seu de migrar o coworking tradicional para o coworking na área da saúde? Tá. Eu tinha certeza do que eu queria, que era ser responsável pela parte da gestão, do marketing, cuidar das funcionárias, e do que eu não queria. Que eu não queria a parte de responsabilidade civil inteira caindo nas minhas costas, a responsabilidade tributária também estava pesado. Então, eu sabia muito bem o que eu queria e o que eu não queria. Aí, a partir daí, eu chamei consultor, advogado, contador, e falei, olha, meu problema é esse. Eu quero isso e não quero isso. Como é que a gente pode criar um modelo para mim? Então, foi bem assim, eu sabia o que eu queria e o que eu não queria. E aí, todo mundo junto, foi um planejamento, acho que aí, Tobias, de um ano e pouco. E aí, depois, para implementar, mais um ano, porque era uma coisa muito nova, né? Então, fazer todo mundo entender o que eu queria já foi difícil, né? E implementar ainda foi outro desafio aí, porque a mudança de toda uma cultura, né? Isso, e a gente tem alguns desafios no seu modelo de gestão, que é interessante a gente trazer para um debate aqui, né, gente? E quem quiser comentar, vai comentando nos comentários aqui embaixo da Eliana, né? Não é embaixo aqui, eu estou tão acostumado a fazer assim, né? Só que assim, na Eliana, podem comentar e tirar suas dúvidas, tá? Que é o seguinte, por exemplo, a primeira relação, que é a seguinte, que é o que acredito que muita gente vai perguntar. Num modelo tradicional, vamos chamar assim, o dono da clínica contrata um outro profissional da saúde para atender aqueles procedimentos e, em troca, paga X% do valor cobrado para o profissional. Então, o profissional é um prestador de serviço autônomo. Geralmente, a gente faz um contrato, geralmente de gaveta, e começa essa relação. Então, por exemplo, define-se 30% ou 40%, o percentual depende de cada realidade, de cada especialidade. Definiu, sei lá, 40%. Se o procedimento custa R$100, o doutor João vai executar o procedimento, eu vou pagar R$40 para ele, ele executa o procedimento e ponto, e acabou. Ele não participa da gestão, o doutor João não participa de nada, e a responsabilidade do dono da clínica é gerir isso tudo, inclusive acompanhar se o tratamento está ok. E no seu sistema é diferente, né, Eliana? Conta aí para o pessoal como que é esse sistema. Eu inverti totalmente. O dentista recebe por aquele tratamento, e ali no final do mês a gente acerta o valor que ele vai me repassar. Né? Então, ele emite o recibo dele, ou a nota fiscal dele, como prestador de serviço. Então, para o paciente, a relação dele está bem clara. Olha,
o dentista, esse dentista que me atendeu, né? Passo o recibo, e ali no final do mês depois a gente inverte ali e ele me repassa uma comissão. Então, e eu entrego para ele um recibo de locação de espaço. Entendi. Então, fazendo o raciocínio inverso, né? Aí eu não sei os percentuais que você utiliza, mas, por exemplo, se no modelo tradicional você recebe R$ 100 e passa 40 para ele e fica com 60, no modelo invertido, o dinheiro o cliente acerta com o profissional da saúde que recebe os R$ 100 e repassa os R$ 60 para você, né? O percentual acordado, né? Uhum. E daí depende de cada especialidade, se leva material ou não. Uhum. Então, e como que é esse relacionamento na questão... Eu quero deixar os controles por último, sabe? De falar dos controles por último. Vamos discutir, porque esse assunto é interessante. E para pensar o seguinte, como que é essa relação na cabeça do cliente? A maquininha de cartão, a conta no banco, isso tudo é do profissional. Ele usa a conta bancária dele, a maquininha dele. Como que fica isso ali dentro da recepção? Como que isso é organizado? A gente usa, que é bem comum aqui em São Paulo, a Saúde Service, que acho que atende o Brasil inteiro, né? A maquininha da Saúde Service. A Saúde Service é até parceira da máquina de soluções. Ah, não sabia, olha só. Então a gente usa a Saúde Service e ela já faz o repasse, a gente tem uma maquininha só, e aí online a gente escolhe para que dentista que vai fazer esse pagamento, para que conta que vai. Então a gente tem o acesso a tudo o que entra na conta do dentista. A gente não tem acesso à conta do dentista, mas a gente tem acesso ao Saúde Service, que emite para a gente um relatório de tudo que vai para cada um dos dentistas. E aí que a gente faz o controle. Inclusive, vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Eu estou vendo aí a Dani Vilas Boas dando um oi. A Dani Vilas Boas é a responsável na Saúde Service pela parceria com a Máquina de Soluções, né? Então, Dani, seja muito bem-vinda. Ela é a pessoa que, quando um cliente nosso fala, eu quero Saúde Service, eu mando para a Dani cuidar do cliente, né? Então, nesse sistema, você configura lá na maquininha, 100% do repasse é para o doutor, né? Você não coloca o repasse para você. E depois ele acerta esse valor dependendo de cada caso, não é? E como que fica essa questão do relacionamento, a parte da credibilidade, a parte da confiança entre as partes? Como que é essa relação? Cortou. Como é a relação do quê, Tobias? Como é a relação de confiança entre você e o profissional? Você já explicou que é apurado o valor que tem que te repassar, aí ele faz o acerto com você, você gera uma nota fiscal de aluguel do espaço, e não só do espaço, né, aluguel do espaço e utilização dos serviços de agendamento, né, o serviço de secretariado, vamos chamar assim. Isso. E essa relação de confiança? Se o dentista falar o seguinte, eu não vou pagar aquele cliente não, como que vocês apuram isso? Como que é feita essa confiança entre as partes? A gente tenta cruzar várias informações aí, Tobias, que é a questão do que está lançado no nosso software, né, com o Saúde Service. Então, assim, a gente tem algumas informações para se cruzar. E aí a gente cruza essas informações e tem o valor lá da planilha no final do mês, né? Essa planilha é de interesse das duas partes conferir e ver se está tudo certinho. Então, eu tenho ali a funcionária que vai e confere com o dentista também, e fala assim, olha, deu esse valor tanto, e o dentista vai lá, confere e repassa o valor. Isso. Né? E aí a gente iniciou um projeto, né, recentemente, de tentar otimizar esses processos, né, para deixar mais rápida essa conferência, otimizar esses processos e essa conferência de uma forma ainda mais redonda. E isso é super interessante. E o que é que acontece? Não muda muito, né, doutora Eliana? Por quê? Da mesma forma do modelo tradicional,
existe uma confiança entre as partes, entre clínica e profissional, só que a clínica detém 100% da informação e o profissional passa o olho, confere se o valor está certinho, pode pagar, está tudo certinho. E aí é invertido, mas não é invertido. Por quê? Se fosse invertido, o dentista deveria fazer todo o controle e só prestar conta para a clínica. Mas aí, como você tem um serviço de secretariado, um serviço de escritório embutido, né, no coworking, então acaba que o controle é de vocês. Exato. Mas ele tem um controle da parte financeira. Então isso se cruza num processo de conciliação. Exatamente. E aí se acerta o valor, né? Uhum. E aí tem alguns casos aqui interessantes, que olha só, é uma pergunta da Natália Viegas. Natália Viegas, ela é dentista em Mariana, Minas Gerais, né? É uma cliente que eu tenho muito carinho por ela, pela história de vida dela. E ela tem um consultório pequenininho e em breve, né, Natália Viegas, vai estar alçando grandes voos, porque ela tem uma cabeça bem interessante. E tem aqui, ó, cada dentista é um usuário no sistema do Saúde Service? Cada dentista tem um login lá seu, é como se fosse, sim, um usuário. Só que quem faz o cadastro é toda a Saúde Service, tá? Isso. Então, a gente... aí a gente manda aí a gente manda esse serviço para a Dani, né? Fala, Dani, dá um jeito aí, configura essa coisa para mim, né? E a Maíra, né? Maíra, perguntando, seria tipo um condomínio? É um condomínio, semelhante ao condomínio, porque você tem os serviços, né? E você tem uma locação semelhante ao condomínio, sim. Mas é mais parecido com coworking mesmo, né? Porque não, é mais parecido com coworking. Você tem serviços compartilhados de escritório, porque você tem recepcionista, né? Você tem a limpeza, você tem o serviço telefônico, então assim, é mais parecido sim com coworking. Por isso que eu falo coworking, porque acho que fica mais fácil da pessoa associar o modelo de negócio. Só que o que é diferente é que, assim, para manter a qualidade do serviço e sim, do nome da clínica, né, eu mantive todo o quadro de parceiros dentistas. Né? Então, não é no sentido coworking, que eu vou lá, quero alocar um espaço ali, pego uma horinha ali e vou alugar. Não. Tipo, eu tenho o quadro de dentistas que tem comigo e eles já têm os dias determinados, os períodos que eles vão. Um é só de terça-feira, o outro todos os dias da semana. E isso aconteceu muito, Tobias. De eu ter dentistas que só trabalham comigo numa unidade ou na outra, ou nas duas juntas, e não tem relação, não trabalham em nenhum outro consultório. E isso, no meu modelo anterior, era totalmente inseguro, né? Porque gera um vínculo trabalhista aí que eu podia ter problema. Nunca tive, graças a Deus, mas podia ter um problema. Hoje, eu tenho vários que só trabalham em alguma das minhas unidades, e aí depois dão aula, porque são professores e tal, mas trabalham só comigo, e eu não tenho nenhum risco trabalhista. Porque a minha relação com ele loca espaço. É ele que te contrata, não é você que contrata ele. É ele contrata o meu serviço, exatamente. Eu inverti a relação, entendeu? Então, a parte trabalhista, para mim, foi um ganho, assim, de segurança enorme, porque eu queria muito que vários trabalhassem só nas minhas unidades. Para mim é muito melhor. Uhum. Né? E aí, tem uma relação... e aí eu tenho uma dúvida, uma curiosidade pessoal, que é o seguinte... E como que fica a questão da relação do profissional da saúde com a recepção? Por quê? No modelo tradicional, a recepção é funcionário da clínica, assim como o profissional também naquele horário. Então, existe uma clínica que numa hierarquia, tanto o profissional da saúde quanto a recepção estão vinculados a essa hierarquia. No seu modelo, isso inverte. Então, por exemplo, se eu sou médico, se eu sou dentista e vou para o modelo de coworking, eu estou contratando um espaço com um serviço de secretariado, de administrativo e tudo mais.
O que, entre aspas, me daria um direito de falar o seguinte: olha, não estou gostando dessa secretária e já que eu estou pagando por esse serviço, eu quero outra. Como que você tem esse tipo de problema? Como que é essa relação? Você tem, às vezes, algum profissional que entende que ele tem direito de fazer alguma cobrança? Como que fica essa relação? Eu acredito que deve ser um ponto bem diferente, né? Ou não? Eu acho que gestão de pessoas é difícil em qualquer modelo. Com certeza. Com certeza Mas é o absoluta. mesmo problema. Eu acho que é o mesmo problema. É que assim, quando isso chega assim para mim, não gostei de, né, auxiliar, teve uma postura assim, como ao contrário também, viu, Tobias? A gente acha que é só o dentista que vai lá reclamar da secretária, mas na maior parte das vezes é a secretária recepcionista que vem reclamar do profissional para mim. E o profissional é o seu cliente, né? Olha que diferente. Ele é o meu, exato, a hora que você chega nisso, né, o meu profissional é meu cliente. Exatamente isso, o que muda, o meu profissional, meu cliente não é mais aquele paciente direto, né? É o dentista. Só que assim, eu escuto sempre os dois lados, e isso, né? Em qualquer modelo vai acontecer, os dois lados, e a gente chama assim para conversar os dois lados. Aham. Mas é a mesma dor de cabeça nos dois modelos, Tobias. Não É. vejo, não vejo diferença, não. São pessoas, né? Com certeza, aí é o desafio. Tem algumas perguntas aqui. O Fernando, a principal vantagem deste modelo é que ele dá vantagem de custos ao profissional locatário. Então, aí, quer contar um pouquinho sobre isso? E como que é o seu sistema? É Sim, é a por vantagem hora? É de. por diária? Como que é? Ele loca períodos, são períodos de 6 horas que a gente determinou, tá? Então ele determina lá, eu quero toda terça-feira no período da manhã. E aí ele paga o valor da comissão mais um X valor de horas lá, mas é um valor mínimo de horas, só para ele não ficar lá com a agenda, né, com o horário ocioso lá e a gente querendo locar o espaço. Então a gente criou lá Eu já ia te perguntar isso, mas pode concluir, tem desculpa. um mínimo de valor lá, para que aquele não fique um espaço vazio sem ninguém, né? Então, sem ele agendar paciente. Então, a gente cobra, sim, um valor mínimo, mas tem um valor pelas 6 horas que ele loca. Porque senão seria maravilhoso, imagina, eu sou recém-formado, não tenho cliente nenhum ainda, vou contratar o serviço da Eliana e eu só vou pagar se eu tiver cliente, e aí eu fico lá numa clínica top em São Paulo. Então existe, né? Seria muito bom. Esperando o paciente vir do céu. E um paciente numa estrutura fantástica, que a clínica da doutora Eliana é fantástica. Então imagina, sou recém-formado, atuo nos bairros nobres de São Paulo, uma estrutura fantástica, vem aqui. E realmente, então existe um valor mínimo que se ele não utilizar, se ele não agendar, ele paga, né? Então isso é importante nessa relação. Sim. Né? Então, existe essa vantagem de custos também, de poder administrar melhor. O profissional ele tem total liberdade de cobrar o valor que ele quiser. Então, por exemplo, A gente coloca ela lá de valor para seguir. Mas aí ele tem liberdade, sim, de dar o desconto, de aumentar quando ele acha que vai me tomar muito mais tempo do que um caso normal. Então, ele tem liberdade para aumentar também esse valor. Entendi. Aqui, outra pergunta da Natália. Você tem profissionais da mesma especialidade dividindo o mesmo espaço? Se sim, como é a captação de pacientes para cada profissional? Eu tenho, sim, por exemplo, na unidade de Pinheiros, que é maior, que a gente tem 5 cadeiras, eu tenho 3 protesistas. Só que o que a gente tenta fazer? Cada um está em dia diferente do outro. Né? E eu só coloco um outro profissional da mesma especialidade na hora que eu vejo que está fazendo falta. Tipo, tem uma demanda maior e eu não tenho profissional para atender. Aí é a hora que eu falo, não, eu preciso colocar um outro protesista aqui. Entendi. Então vai conforme a demanda. Não é interessante. Eu estou entusiasmado, te enchendo de pergunta, né? Eu já sei muito do seu negócio, mas adoro ficar perguntando. Eu acho o tema super bacana.
Então eu tento perguntar aquelas coisas que eu já sei que o pessoal deve gostar e aquelas coisas que eu sou doido para saber, aproveitando a live. Um outro assunto que é interessante é o seguinte: responsabilidade pela captação. É de quem? É sua, é dele ou é compartilhada? É compartilhada. O que aconteceu é o seguinte, no modelo antigo, eu sempre captei para eles. No modelo novo, eu continuo com a mesma estratégia de captação, só que as coisas mudaram muito, né? Então, lá atrás, por exemplo, não existia Instagram. Ninguém captava pelo Instagram. Então, da minha parte, eu estimulo muito mais eles e crio neles também a vontade de ser autoridade na. Então, eu incentivo que eles tenham, sim, seu Instagram, seu Facebook e que se divulguem. Então, a divulgação é da clínica e deles também. O que é legal no modelo é que é uma relação ganha-ganha, Tobias, e está bem claro, assim, para todo mundo, entendeu? Se eu ganho, eles também ganham. Se eles ganham, eu ganho. Então, assim, para mim é importante que eles sejam autoridade na área deles, né? E isso vem... os especialistas que estão comigo, tem vários que são professores, doutores, mestrado, dão aula. Então, para mim é fácil trabalhar com eles, né? Aliás, curiosidade tem gente boa do meu lado. Né? Eu vou te jogar no fogo aqui agora, sabe, Eliana? Que Pode é jogar. O seguinte, é uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte: quando você vai na clínica no Portal do Sorriso, que é a clínica da doutora Eliana, e você pega o quadro de profissionais que trabalham lá, é todo, assim, desculpa a palavra, né? Desculpe o termo na nossa própria live, mas o pessoal tem um currículo muito foda, assim, muito completo. É um pessoal de um nível muito alto. E aí é o seguinte, é um pré-requisito que você colocou que se a pessoa não tiver um nível muito alto, clinicamente não pode fazer parte, você seleciona isso, ou é por causa do a sua própria rede de relacionamento que trouxe pessoas desse nível, porque você é formada na USP, você conhece muita gente dentro da USP, como que é essa relação? Existe um filtro, não existe um filtro? Como que é feito isso? É coincidência, não é coincidência? Não é coincidência, não. Eu sou bem rigorosa na hora de selecionar quem vem trabalhar comigo. Porque, por mais que eu não tenha, né, a responsabilidade, já não sou eu que estou atendendo, mas é um lugar que eu quero que seja referência de tratamento de excelente qualidade. Então, por isso que eu falo, não, um espaço de coworking qualquer. Não é, porque eu, né, escolho quem vai trabalhar lá. Porque é o nome da minha clínica que está em jogo, né? Então, vem muito por indicação, claro, se a gente está precisando, eu preciso de uma periodontista porque a minha tirou licença maternidade. Para quem eu vou pedir indicação? Para quem está aqui dentro da minha equipe, né? Por quê? Porque já sabe como eu trabalho, né? Como eu gosto que trabalhe, já sabe, conhece as pessoas que estão lá dentro, que formam um time. Então, assim, precisa entrar para jogar junto, né? Vestir a camisa. Excelente. E aquilo que a gente fala muito na consultoria, né? Você tem uma cultura organizacional bem definida. E isso faz com que você procure profissionais que estão alinhados com princípios, crenças e valores, com missão, visão e valores da empresa, para que seja essa relação ganha-ganha. Eu acho isso fantástico, porque eu sou muito defensor disso. Que você tem que trabalhar com pessoas que pensam semelhante a você, que tem os mesmos princípios, crenças e valores. Né? Isso é muito importante. Olha aí, o doutor Pedro Júnior perguntando, né? Quem define o preço, tabelas a ser cobrado? A gente falou isso um tempinho atrás, que existe uma tabelinha, referência, mas o profissional ele tem livre-arbítrio para cobrar o valor que quiser. Mas você já teve problema com isso, Eliana? Por exemplo, o doutor João, vamos chamar assim, né? O doutor João virou e falou assim, não, agora eu vou despencar meu preço aqui, vou jogar consulta a R$10
porque eu tenho autoridade para fazer isso, vou jogar o preço a R$10 porque eu quero captar muito cliente. Como que você trata um caso desse? Como que funciona? Para baixar, não. Aliás, para baixar, não. O que acontece é que eu incentivo eles a aumentar o valor quando a gente vê que é um paciente problema. É mais ao contrário, que às vezes eles querem pegar algum caso, e aí que a gente percebe que é um caso que não vale a pena, e a estratégia é colocar o valor lá no alto para não pegar. Mas de abaixar, de querer fazer mais baixo, não tem, Tobias. Não tem. Ah, que bom, né? Porque aí já é uma orientação interessante. E tenho certeza que se eles quiserem fazer alguma precificação que foge de um... Diferente, eles você sempre vai vêm orientar. conversar. Sim. E você vai orientar. Né? E tem muito procedimento, por exemplo, que eu não conheço, que vem... porque como eles estão sempre fazendo cursos, né, trazendo coisas novas e cirurgias complexas, por exemplo, tem muita coisa que eu não conheço. E aí a gente senta junto, vê os custos, tal, ele vê o valor de mercado, vê o envolvido e tal, e aí ele determina um valor, fala assim, olha, eu acho que esse é o valor que a gente pode cobrar, e aí a gente começa a cobrar aquele valor, tal, depois de, claro, ter ideia de todos os custos. A gente conversa, e aí eu acho que a vantagem também no modelo, nada é imposto lá, assim, sabe? A gente senta e conversa. Ah, excelente. E um caso interessante, né, que fica um pouco de dúvida às vezes na cabeça, como que fica essa questão tributária? Porque no modelo tradicional, a clínica paga 100% do imposto, né, de tudo que emite nota, e algumas clínicas descontam o valor do imposto para poder repassar para o profissional, outros já considera no repasse esse imposto descontado, né? Outros dão bobeira e acabam pagando o imposto mais o profissional e não parou para fazer conta ainda, né? Que aí é um caso mais preocupante de falta de enxergar seus números. Mas como que é essa relação? Por quê? Na hora que ele emite um recibo de R$100 da consulta dele, né, para ficar mais fácil de fazer conta, ele emitiu um recibo de R$100. Então, ele tem que ter, provavelmente, o contador dele para apurar o resultado dele como autônomo, e ele vai pagar aquele percentual alto de autônomo, de 27,5% sobre o lucro, que o contador brasileiro sempre dá um jeito ali de quanto você quer pagar de imposto, né? Sempre dá um jeito de zerar essa conta aí, mas eu não vou entrar nesse mérito, que é sempre delicado. E aí, no caso, você só paga o percentual de PJ sobre as notas que você emite para ele, né, de locação. Seria isso? Isso, exatamente. Tá. Ele paga, só que qual é a vantagem para o dentista? Eu entrego para ele um recibo de locação. Esse recibo de locação, ele vai usar para descontar lá no imposto dele. Então, ele vai pagar o imposto não sobre os 100%. E aí é que está a sacada do modelo. Ah, então o profissional da saúde, né? Estou tentando falar profissional da saúde, não dentista, porque esse modelo também se aplica, tem médico. Né? Sim. Aliás, a gente tem fisioterapeuta também no nosso quadro. Ah, entendi. Então, o que acontece? Então, o profissional da saúde, ele emite um recibo de 100, que vamos supor, se a despesa fosse zero, ele pagaria R$ 27,50 de imposto, né? Mas só que aí ele vem com as suas notas, mais as outras despesas de material dele e tudo mais, e quando chegar ali, provavelmente com um planejamento tributário adequado, o dentista vai pagar muito pouco de imposto e você também vai pagar muito pouco de imposto, né? De forma legal, com contratos. Sim, cada um paga o que realmente, né, ficou. De forma justa, né? E dentro da lei, né? Sempre dentro da lei. Exato. Essa era a minha preocupação, Tobias, quando eu chamei, né? Eu falei assim, olha, eu quero mudar o modelo, mas eu quero dormir bem tranquila, de que eu estou pagando todo o imposto que eu devo, né? De que eu estou fazendo tudo certinho. Por isso que na hora de chamar ali os consultores e tal, eu preciso ter advogado,
Porque na parte de ver a questão de tributos, eu não posso deixar brecha para depois não virem me cobrar depois. Exatamente. Né? E uma outra curiosidade é o seguinte, e a expansão deste modelo? Porque hoje você está aplicando esse modelo nas 2 unidades do Portal do Sorriso, mas pelas nossas conversas, você tem intenção de expandir. Quer falar um pouquinho sobre isso? De replicar. Eu tinha... Lá atrás eu pensava, poxa, eu vou montar, dá para eu montar agora, que eu estou segura aqui, outras unidades físicas mesmo, né? Vou abrir mais uma unidade, não sei aonde, vou não sei o que lá, posso fazer. Só que aí eu falei assim, putz, não é bem isso que eu quero. Para mim as 2 unidades, né, para minha gestão estão ok, só que eu não acho, eu quero que esse modelo, né, a forma desse trabalho, chegue para os colegas. Por quê? Porque o mesmo problema que eu via, que eu tinha eu sozinha, né, numa clínica pequena, ou eu agora com 2 unidades, falei, poxa, esse jeito que eu construí, essa forma, essa metodologia que eu construí, pode ajudar o dentista que está lá no interior da Bahia, pode ajudar o dentista que quer crescer, porque assim, eu comecei assim, né, Tobias? E eu sei das dificuldades dos profissionais, das relações entre os profissionais. Então eu falei, poxa, eu não preciso crescer com outras unidades, mas o modelo do negócio, eu gostaria que chegasse para outros dentistas, para ajudar outros dentistas. E aí, isso tudo que eu comecei faz pouco tempo, como é que eu vou transformar isso num curso, de repente, né? E a ideia é um curso online, para que a pessoa tenha todos os modelos de contrato, entenda quais são as relações, entenda como é feita a gestão, para que ele possa replicar na clínica dele, no consultório dele, né? Uhum. E aí chegar para mais dentistas ali, pequeno ou uma clínica do meu pote, que eu acho que cabe bem, né? Então, assim, não replicar, aí a minha vontade agora não é replicar fisicamente uma outra Portal do Sorriso, não sei se talvez lá daqui a alguns anos seja, mas nesse momento é replicar a ideia, sabe? Para que outros dentistas consigam aplicar o modelo. Porque você pode rentabilizar o seu modelo de negócio criando outras unidades próprias ou dando suporte para aquelas pessoas que querem, né? Que querem fazer semelhante, né? E isso tem toda uma série de tratativas, né? Olha aí, a doutora Patrícia Blanco quer entender melhor, tá vendo? Já quer entender mais sobre isso. Eu vi também que o Dr. Wesley Lauterti, que vai ser o nosso entrevistado de quinta-feira, que é dentista lá em Cacoal, Rondônia, também tem muito caso interessante para contar, a live de quinta vai ser super bacana também, poder ter a oportunidade também de aplicar em qualquer cidade do país, né? Fora do Brasil já é mais complicado porque as regras tributárias, jurídicas já são completamente diferentes. Mas no Brasil, esse modelo se aplica em toda a área da saúde. Né? Não só dentistas, mas médicos também, toda a área da saúde. E você tendo esse produto muito bem formatado, muito bem alinhado, de qual que é o modelo de contrato, como que se dá as relações, como que se dá o treinamento da equipe, como se faz a gestão disso, como que são as relações proprietário do coworking versus profissional da saúde, isso tudo muito bem alinhado, é um produto fantástico, porque eu tenho certeza que muita gente tem o interesse de fazer isso, né? Eu lembro uma vez, Eliana, vou até te contar um caso, isso foi antes de eu começar a dar consultoria na área da saúde, né? Ou seja, eu era bebê ainda, né? porque já faz bastante tempo, né? Eu nem gosto de falar muito disso, senão o pessoal começa a ver minha idade e começa a ficar preocupado. Aí meus botox já não fazem muita diferença. Que é o seguinte, teve uma época lá atrás que eu pensava em montar uma empresa de terceirização de escritórios na saúde. Só que era um modelo muito diferente do seu, era uma coisa meio louca, que era o seguinte, olha, o seu consultório, você vai ter uma secretária, uma auxiliar e o corpo clínico. Todo o restante é comigo. Então, eu ia ter uma central,
na qual eu teria um monte de gente gerenciando conciliação financeira, gerenciando pagamento, gerenciando contabilidade, contratação e demissão, o marketing, ou seja, ter uma grande empresa de gestão de consultórios e clínicas. E isso já tem uns 15 anos atrás, sabe? Era bem não tem nos Estados Unidos, não tem, Tobias? Tem. Tem nos Lá Estados Unidos. Lá é comum, né? Lá é comum, só que lá eles não têm essa visão que o brasileiro tem de muito emocional. Eles lá são muito racionais. Lá é o seguinte, o que está no contrato está valendo. Se você gostou ou não gostou, o problema é seu. Está no contrato? Nós fazemos. Não está no contrato? Não fazemos. E o americano é muito assim. E eu não vou dizer se é certo ou se é errado. São culturas diferentes. Né? O brasileiro, o contrato é o de menos. Né? No Brasil, o contrato é o de menos. A gente fala que o fio do bigode é mais importante do que o que está no papel. Para você ter uma ideia, eu, como máquina de soluções, eu sou a pessoa que não sigo os meus contratos. O pessoal me mata quando eu falo isso. Porque, por exemplo, meu contrato com cliente meu, às vezes, é de 12 meses. Dá 12 meses, ele não conseguiu fazer tudo que ele precisava. Eu continuo dando consultoria para ele. Né? Então, eu mesmo falo com ele, não, vai, pode fazer, não tem problema não. O contrato nosso acabou, mas vou continuar te atendendo do mesmo jeito, porque o carinho é muito grande. Então, ter isso muito definido em contrato, as regras muito claras, eu acho que é um processo muito interessante, né? E olha só, a Patrícia Blanco falando, acho o processo administrativo de clínica bem complexa. Bom, Patrícia, eu vou te dizer uma coisa que é interessante, que vai muito do conhecimento, né? Como você tem o doutorado na frente, eu parto do princípio que você é profissional da saúde, né? Provavelmente é. E o que acontece? Não é que é complexo, é porque foge daquilo que a gente estuda muito. Então, o que acontece? O profissional da saúde, ele estuda tanto a parte clínica, que tudo que não é parte clínica, ele fala, mas isso é bem complicado. Já se você vem para o outro lado, quem estuda muito gestão, e vira e fala, nossa, mas essas coisas de protocolo da área da saúde é muito complicado. Então, o que acontece? Cada um domina a sua área, cada um no seu quadrado. Né? Exato. E por isso que eu valorizo muito cada profissional. Eu chego num mecânico, na hora que o mecânico vira para mim e fala, olha, o seu carro tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu falo o seguinte, olha, eu estou te pagando para você fazer uma coisa que você faz melhor e mais barato que eu. Porque se eu for ter que estudar, aprender, comprar as peças e fazer, eu estava a pé, né? Porque meu carro não ia nem ligar. Quando eu contrato um pedreiro para fazer uma reforma na minha casa, é porque ele faz melhor e mais barato do que eu. E por aí vai. Nessa relação, o dentista ou o profissional da saúde está pagando um valor para a Portal do Sorriso para fazer uma coisa que ela sabe fazer melhor e mais barato que o profissional da saúde. Então, existe uma relação de contratação de uma coisa. Né? É muito simples, gente. Tudo que a gente compra na vida, todo produto acabado que a gente contrata na vida, a gente está contratando porque a gente não sabe ou não quer fazer. Né? Ou alguém faz melhor que a gente. Né? Então, se eu ligo para uma pizzaria e peço uma pizza, é porque ou eu estou com preguiça, ou eu não sei fazer direito, ou porque eu prefiro pagar alguém para fazer a pizza e entregar aqui na facilidade da minha casa e eu estou pagando um valor agregado por isso. Ninguém pede uma pizza e paga o valor de custo dela. Né? Então, é essa relação. E eu te falo uma coisa, Patrícia, se você conversa comigo, eu vou falar o seguinte, não é complexo. É até simples demais. Né? Mas, ao mesmo tempo, se eu começar a conversar com você 5 minutos sobre a sua área de atuação, eu vou achar você assim, nossa, é muito difícil fazer isso. Você vai falar, não, isso é simples. Né? Igual um cirurgião plástico e por aí vai. Né? São essas relações de mercado, né? Que é interessante a gente pensar. Né? E que é legal, Tobias, é que assim, eu saí do mesmo jeito que a Patrícia, né? Que atende, eu também só atendia, eu não tinha conhecimento de gestão.
Então, assim, eu fui aprender no dia a dia. E aí, mais tarde, é que fui fazer curso de gestão, né? Fui querer sentir falta de um conhecimento teórico. Mas, assim, dentista consegue fazer gestão? Consegue. Mas, assim como tudo na Consegue vida, fazer gestão. existe uma curva de aprendizado, que eu falo que são os 4 passos do aprendizado, que eu acho isso interessante. São 4 passos do aprendizado. O primeiro passo, gente, é quando você não sabe que você não sabe. Quando isso é provavelmente a maioria dos profissionais da saúde na sua gestão. Você nem sabe que você não sabe gestão. Porque você está tão focado na área da saúde, você nem sabe que você não sabe. E segue a vida. Né? Por exemplo, uma coisa de química específica, eu nem sei que eu não sei, porque eu nem sei o que é. Entendeu? É simples. Ponto. Como é que faz para chegar na Lua? Eu nem sei que eu não sei. Esse é o primeiro passo, né? Que é de uma ignorância que não tem nada de errado com isso. Eu sou ignorante em várias áreas do conhecimento. Filosofia. Eu sou ignorante em filosofia. Né? E todo mundo é ignorante num monte de área. Isso não é problema, porque ninguém é bom em tudo. Aí vem o segundo passo. É quando você sabe que você não sabe. Esse segundo passo é o mais difícil. É quando você faz um curso e você descobre que você não sabe. Aí é frustrante. Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Eu não sei nada de gestão. Porque você começa a ver o que é a gestão. E aí é o ponto que dá a maior onda de estresse. Né? E aí você te obriga, pela lei da vida, a ter que tomar uma decisão. Ou você vai estudar para avançar de nível, ou você se frustra e abre mão daquilo. Né? Normal. São decisões que a gente toma. Né? E assim, a gente aprendeu isso ao longo da vida inteira. Né? Por exemplo, eu sou pai de primeira viagem. Minha filha tem 3 meses e meio. O que eu sabia de aleitamento materno? Nada. Só que eu não sabia que eu não sabia até minha esposa ficar grávida. Quando eu fui fazer um curso com enfermeiro especializado em aleitamento, eu fui para o nível 2, que é quando eu soube que eu não sabia nada. E aí eu fui estudar. Né? E aí você vai para o terceiro nível. O terceiro nível é que você não sabe que você já sabe. E é interessante. Quando você não sabe que você já sabe, é quando você está naquele nível que você sabe fazer o negócio muito bem feito, só que você ainda morre de medo. Então você sabe fazer a gestão, mas você ainda pergunta um monte de gente. Se é isso mesmo. Né? Você já sabe fazer a técnica ali, mas você ainda quer fazer um segundo, um terceiro, um quarto curso. Não está confiante. E aí você chega no quarto nível, que é quando você sabe que você sabe. Aí você bate no peito e fala, não, isso eu entendo. Isso eu sei fazer. Né? E assim, isso vale para qualquer conhecimento, gente. Em qualquer coisa. Desde saber fritar um ovo até colocar o homem em outro planeta. Existem esses 4 níveis de conhecimento. E na gestão não é diferente, né? E quando você fala o seguinte, olha, eu sei que eu não sei gestão, então eu vou contratar a Portal do Sorriso para fazer isso para mim, vou remunerá-lo um valor justo, um ganha-ganha, como a Eliana falou, um ganha-ganha que seja legal para mim, legal para ele, para Portal do Sorriso, e vamos em frente, que eu contratei uma pessoa que faz melhor e mais barato do que eu. Né? Eu acho fantástico essa ideia de coworking. Né? É por aí, Eliana? É isso mesmo. E sabe, Tobias, pensando nos dentistas, né, que querem sair, querem vir para o meu lado, né, tipo, poxa, quero trazer mais colegas, quero crescer com o modelo de gestão, tal, com o modelo de negócio. A gente acredita, e eu acreditava isso, que os pacientes não iriam para outros colegas. E aí assim, a gente consegue quebrar isso logo de começo. Por quê? Porque a gente consegue colocar outros colegas que façam muito melhor que a gente. Né? E o paciente vai sim, ele vai. A hora que você fala, não, vai no meu colega que ele faz melhor do que eu, ele vai.
Então, dá para crescer. Que bom Dá isso, para sabe por crescer. quê? Eu adoro quando alguém fala isso, porque eu já tomei muita porrada por causa disso, sabe, Eliana? De dentista, De dentista e médico, por falar isso que você fala. E eu acho engraçado, quando eu vejo vocês falando, me dá uma paz no coração. Por quê? Porque eu ensino isso. Eu falo para o profissional da saúde, Tobias, eu sou o dono da clínica e todo mundo quer consultar comigo, eu não consigo delegar, porque ninguém quer ser atendido. Eu falo, aqui, valorize a sua equipe. Mostre que aquela pessoa faz melhor que você. Eu falo isso até da própria máquina de soluções. Né? A Joyce e a Catherine, que estão na linha de frente na maioria das minhas consultorias, entendem muito mais do que eu de sistema de gestão. Né? A Joyce, eu falo que a Joyce é uma nerd nisso. Você liga para a Joyce está no meio da rua. Joyce, como é que tira um relatório no sistema tal? Ela fala, fala para o doutor clicar no botão tal, vai aparecer uma tela assim, clica naquilo, vai aparecer uma tela assim, clica aqui, 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 configura assim, 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 que sai. Eu falei, Joyce, onde você está? Não, estou aqui no meio da rua indo para a faculdade. Eu falei, não é possível. Né? Então, o que acontece? E não tem nada de errado com isso. Então, existem profissionais que fazem melhor do que você algumas atividades. E quando você valoriza isso, né? E quando você vende isso, essa ideia para o seu cliente, aqui, olha, eu sou responsável pelo seu tratamento, mas esse procedimento quem vai cuidar é o doutor João, ele é fantástico nisso. Esse aqui vai ser a doutora Maria, excelente. São os melhores profissionais para fazer esse procedimento para você. E você transmite isso, é fantástico. Né? Olha aí, tem que ser real, né? Porque eu consigo fazer isso e transmitir isso, porque realmente acredito que ele é muito melhor que eu. Senão eu não teria colocado ele na minha equipe. Exatamente. E olha só, a Rosângela, minha mãe, falando, olha, fala mesmo. Isso a Joyce faz melhor do que eu, já ouvi várias vezes. Mas nós mesmos. Entregando. Né? Falando nisso aí, ó, a Gabi Costa, eu tenho um carinho gigante por ela. Ela foi a primeira funcionária da máquina de soluções há muitos anos atrás, que também, né, Gabi, não vale a pena falar dessa idade, né? Porque não vale a pena. Mas também fazia muita coisa melhor que eu. E funciona dessa forma. A pessoa que trabalha com a gente, se ela faz melhor que a gente consegue delegar isso de uma maneira muito tranquila. Né? Eliana, deu 13h, faça aí as suas considerações finais. Se quem quiser saber mais sobre o coworking, onde que procura, né? Porque é um assunto, assim, é muito conhecimento inesgotável aí para poder falar sobre isso. Bom, primeiro, obrigada aí, Tobias, pela oportunidade de falar do modelo. O curso não está nem pronto ainda, tipo, mas dá vontade de falar, porque você fala assim, poxa, tem tanta coisa que o dentista já pode começar a fazer, que dá vontade de falar do modelo, né? De falar do modelo. Mas o que eu quero falar acho que o mais importante aí para os dentistas é acreditar em si, que eles podem sair de simplesmente técnicos para ir para uma posição de gestão tranquilamente, que eu saí, foi gradual, saí aprendendo na prática e depois fui buscar o conhecimento teórico, mas assim, é questão de quebra de paradigma. Eu acho que todo mundo consegue aí, e sim, trazer pessoas para a equipe dele que tenham os mesmos valores. Eu acho que a hora que você está bem claro para você quais são os seus valores, que no meu caso é ética, respeito e responsabilidade com tudo, é assim que eu seleciono quem vai ser minha secretária, quem vai ser minha auxiliar, quem vai ser meu colega dentista. E é nesses mesmos critérios que eu tiro gente da minha equipe também, Tobias. Ótimo. Bom, falta 20 segundos, porque senão eu não vou conseguir salvar a live. Gente, muito obrigado, Eliana, por esse carinho, por essa atenção. E vamos em frente. E se alguém quiser ter mais notícias, acompanhe a gente. Vai estar aí no YouTube, vai ter aí no Instagram nas próximas 24 horas. Tá bom? Muito obrigado, Eliana. Foi um prazer, uma honra. Obrigada, tá, Tobias. Um beijão para você. Até mais.